Hoje eu queria falar sobre uma condição que é o seguinte: é você ser médium e ter que lidar com pessoas que não são médiums. Eu estou trazendo esse ponto hoje para explicar o fato como que o relacionamento de uma pessoa que é médium pode ser complicado quando ele lida com familiares, com colegas, com professores, com patrões que não têm essa experiência da mediunidade e não vão entender ou saber lidar com aquela pessoa que tem essas características. Inicialmente, a gente precisa ver que ser médium não é ser ou não ser médium, é quanto de médium você é. E ainda tem também aquela questão aí das diferentes faculdades, né, que um médium vai ter. E ainda tem aquela questão de o quanto a pessoa tem uma compreensão e domínio da faculdade que tiver também. Então, são muitos fatores, né, que interferem nesse funcionamento. Agora, de modo geral, o médium em si, normalmente é aquele indivíduo menos desenvolvido e menos consciente da sua própria mediunidade, ele sempre vai ser um tanto quanto instável pela sua própria dinâmica emocional. Ele sempre vai ter intuições que ele não vai saber direito de onde que vem e nem o quanto pode confiar nelas. Sempre vai ter uma percepção de pessoas, da natureza moral, do caráter dessas pessoas e não vai saber entender muito bem como lidar com isso. E vai ter alguns pressentimentos de futuro também que ele não vai saber de onde que vem isso, não vai saber o quanto ele vai poder confiar nisso. Isso faz com que muitas vezes o médium ele tenha uma certa insegurança sobre o seu próprio modo de ser e ele fica confuso sobre o jeito dele ser. Então, quando ele tenta compartilhar isso com seus pais, com seus irmãos, com seus amigos, né, com colegas ou pessoas mais próximas assim, essas pessoas não vão entender isso, ou vão ter uma dificuldade muito grande de entender isso. Então, vão tender a achar que esse médium ele é esquisito, ele é cheio de manias, ele é voado, ele é meio doidinho, né? Então, possivelmente essa a, a impressão que você vai causar nas pessoas que estão ali do seu lado, que te querem bem, possivelmente que gostam de você, mas não vão entender essa experiência que você tem, porque nem você entende. Agora, vai chegar a hora, né, que pela insistência dessas experiências, dessas percepções, dessas intuições, você vai acabar sentindo a necessidade de acreditar nelas. Ou seja, você vai perceber assim, não, eu vou tentar, eu vou acreditar nisso porque eu acho que tem a ver. Então deixa eu dar uma chance a mim sobre isso. É natural que num princípio em que essas coisas começam a ser percebidas, essas suas percepções não sejam confiáveis, porque isso vai estar muito misturado, né, com a sua própria forma de sentir e de pensar. Você possivelmente vai estar sofrendo a interferência não só de entidades desencarnadas, como você pode estar absorvendo também a interferência de pessoas encarnadas com as quais você convive. Essas interferências são tão fortes quanto muitas vezes a interferência de espíritos desencarnados. E tem também o fato, né, de que toda essa percepção ela mergulha muitas vezes a pessoa em realidades possíveis que podem se materializar ou não. Então, assim, você vai estar diante de um colega que você vai desconfiar da índole moral dessa pessoa, mas isso vai chocar
com a percepção que todas as pessoas têm que esse colega é uma boa pessoa, é uma pessoa confiável, e você vai sentir que essa pessoa não é uma boa pessoa e não é confiável. Ou então alguém vai te apresentar uma oportunidade de um negócio ou de um trabalho que tem todas as possibilidades de ser um bom negócio ou trabalho, e você vai intuir que isso não vai ser bom para você, sem ter uma base segura para ter essa ideia. Então, é natural, né, que você tenha essas percepções difusas, essas percepções que você não vai ter uma compreensão muito clara sobre isso, e também é natural que as pessoas à sua volta também não vão ter a compreensão que você tem de você mesmo, porque não terão as percepções, as intuições que você tem. Então, você vai ter que aprender a confiar nas experiências que você for tendo e aprender com elas. A partir do momento que você for confiando nas suas experiências e aprendendo com elas, porque você vai cometer alguns erros, isso é natural, mas você vai acabar achando o seu caminho de ser. E aí é quando você vai começar a ter os resultados em que, se você for um vendedor, você vai vender bem. Se você for um professor, você vai inspirar uma apreciação muito boa dos seus alunos. Se você for um clínico da área de saúde, você vai ter uma facilidade de entender os problemas dos seus pacientes, vai criar boas soluções para o atendimento deles. E aí é a hora que você vai começar a surpreender as pessoas, porque as pessoas não vão entender como uma pessoa com aquela característica de instabilidade, com aquela característica de incerteza e insegurança, consegue um resultado tão bom assim. Então, num primeiro momento, vem uma surpresa, ou seja, como que uma pessoa como você pode estar tendo esse resultado, sendo que talvez pessoas mais focadas e mais realistas não estarão conseguindo o mesmo resultado. Num segundo momento, vem uma admiração. Como que você consegue, como que você faz para ter o resultado que você está tendo, sendo como você é? E até que num terceiro momento pode começar a aparecer a inveja. Então as pessoas vão ver os seus resultados, vão se admirar dos resultados que você tem, vão querer ter os mesmos resultados, mas não vão ter os recursos que você tem para ter esses resultados. Então, nesse momento que os bons resultados, que o sucesso começa a aparecer, é importante que você valorize o caminho que você empreendeu para chegar até esse ponto. Foi porque você precisou confiar nas suas intuições, nas suas percepções, nos seus ideais, nos seus sonhos, que te levaram até onde você está. E você teve que acreditar mais em você do que nas pessoas que estavam à sua volta, que não compreendiam, que não valorizavam o seu jeito de ser. E quando você dedicou a um caminho, muitas vezes esse caminho foi muito pessoal e foi muitas vezes apoiado só por você mesmo e pode ter faltado o apoio daquelas pessoas que você precisou ter. Então, se você chegou a esse ponto do êxito, do sucesso, do bom desenvolvimento dos seus empreendimentos, dos seus negócios e do seu trabalho, é porque você aprendeu a conhecer e valorizar os seus instrumentos de percepção e compreensão que te trouxeram até aí. E esse é muitas vezes o resultado de uma mediunidade aplicada numa situação de trabalho e relacionamentos que fecundaram e fizeram a sua prática profissional e relacional prosperar. Eu gosto de acentuar esses resultados práticos da mediunidade na vida real, porque nós não podemos pensar que mediunidade é só aquela faculdade que você vai exercer num centro, num terreiro, ou seja, onde que for, para ajudar os desencarnados.
É claro que essa é uma aplicação, esse é um desenvolvimento da mediunidade que pode chegar a esse ponto. Mas isso não impede que você tenha uma vida pessoal e profissional que pode se beneficiar dessas faculdades. Lembrando que o médium ele vai ter uma vida dupla, porque ele tem um pé numa realidade material, onde ele tem seus compromissos e obrigações, e tem um outro pé no plano espiritual, onde ele pode e deve ajudar pessoas encarnadas e desencarnadas que estão precisando do seu conhecimento ou da inspiração, intuição que ele tiver. Mas, num primeiro momento, a gente precisa lembrar o seguinte, que esse processo de ser médium significa que nem sempre ou dificilmente você vai ser compreendido por aquelas pessoas que estão do seu lado e te acompanham no seu dia a dia. E aí você vai precisar ter esse padrão de autocompreensão focado em você mesmo, tá bom? Em outro momento vamos continuar conversando sobre esses e outros aspectos da mediunidade no dia a dia. Até lá.